Olá pessoal, aqui é a professora Keliane do curso técnico em Portos. Vamos dar continuidade ao nosso curso e nosso bloco de introdução à logística portuária. Já falamos aqui sobre os tipos de produtos, os tipos de maquinário, os tipos de obras que existem na região do porto. E hoje nós vamos conhecer as entidades que fazem parte da atividade portuária, né? Então, nós vamos ver quem são as entidades envolvidas no trabalho portuário. Aqui nós vamos falar hoje sobre o órgão de gestão de mão de obra, chamado de órgão. Nós vamos falar também sobre o operador portuário, sobre o trabalhador portuário também. Bom, o que é o órgão, né? O órgão de gestão de mão de obra. O órgão, ele é a figura do órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário. Ele foi criado em 1993, através da Lei de Modernização dos Portos, a Lei 8.630, que após 2 decênios, ou seja, 20 anos de vigência, ela foi revogada e a Lei 12.815, no ano de 2013, ela foi substituída por essa lei. Então, a Lei 12.815, que trata dos portos, ela atribui exclusivamente ao órgão o dever de administrar o fornecimento da mão de obra do trabalhador avulso nas atividades portuárias. Então, é ela que trabalha com esses trabalhadores, ela é que administra essa mão de obra, esse fornecimento, né? E qual é a finalidade do órgão? Bom, a finalidade do órgão é manter com exclusividade o cadastro do trabalhador portuário e o registro desse trabalhador avulso, além de treinar e habilitar profissionalmente o trabalhador portuário. Ele também seleciona e registra o trabalhador portuário avulso e estabelece o número de vagas, a forma e a periodicidade para acesso ao registro do trabalhador portuário avulso. Então, ele faz toda essa gestão desses trabalhadores para que eles possam exercer a atividade dentro do porto. Uma outra finalidade do órgão é expedir documentos de identificação do trabalhador portuário avulso, arrecadar e repassar aos respectivos beneficiários os valores devidos pelos operadores portuários relativos à remuneração do trabalhador portuário avulso e aos correspondentes encargos fiscais, sociais e previdenciários, além de zelar pelas normas de saúde, de higiene e segurança do trabalho portuário. E o trabalhador portuário? Quem é o trabalhador portuário? O trabalhador portuário, ele é a pessoa jurídica pré-qualificada para exercer as atividades de movimentação de passageiros ou movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário dentro da área do porto organizado. Então, a gente está falando aqui das empresas que prestam as atividades portuárias, tá? O que é uma operação portuária nesse caso? Uma operação portuária é a movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas a ou provenientes de transporte aquaviário realizada no porto organizado. Então, é a movimentação de mercadorias destinadas ao transporte aquaviário. Isso é uma operação portuária. E o que é um porto organizado? Porto organizado é um conjunto de bens públicos necessários à consecução das atividades portuárias dentro de um espaço geográfico, chamado de área do porto organizado. A área do porto organizado, ela é uma parte dos bens públicos que compõem o porto organizado. O porto organizado, ele é construído e aparelhado para atender às necessidades da navegação e da movimentação e armazenagem de mercadorias. Ele é concedido ou explorado pela União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma autoridade portuária. Bom, gente, a área do porto organizado, né, o porto organizado, ele costuma ser delimitado por uma linha imaginária. Então, há uma delimitação que chamamos de poligonal do porto organizado. Tá?
ainda continuando falando sobre o porto organizado, a Lei 12.815, ela define como áreas dos portos organizados as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e acesso ao porto. As poligonais, elas são uma representação em mapa, carta ou planta dos limites físicos da área do porto organizado, que é o espaço geográfico onde a autoridade portuária ela detém o poder de administração do porto público. Então, a área do porto organizado é exatamente aquilo. Nós temos, aquilo que faz, a área do porto organizado, ela engloba os canais de acesso, o cais, os pátios de armazenagem de mercadorias, engloba também os silos, tudo aquilo que está dentro do porto, da área do porto organizado, né? Que serve para fazer a movimentação de mercadorias, o embarque, o desembarque, tudo aquilo está dentro da área do porto organizado. E o operador portuário, ele responde diante da administração do porto, né, pelos danos culposamente causados à infraestrutura, às instalações e ao equipamento de que a mesma seja titular, ou que, sendo de propriedade de terceiros, se encontre ao seu serviço ou sob sua guarda. Então, o operador portuário, ele é responsável por... Como ele faz toda a movimentação desses materiais, então ele é responsável por aquilo que ele usa, tanto a estrutura quanto a infraestrutura, né? Então, ele tem que responder a caso ele cometa algum delito com aquelas mercadorias, com aqueles materiais, com aqueles equipamentos também. Ele também responde ao proprietário ou consignatário da mercadoria pelas perdas e danos que ocorrerem durante as operações que ele realizar ou em decorrência das operações que ele realizar. Então, se de alguma forma acontecer um problema com aquela mercadoria, ele vai ter que responder ao dono daquelas mercadorias. O operador portuário, ele também responde ao armador. O armador, gente, é o dono do navio, é quem disponibiliza a embarcação, tá? Então, ele responde ao armador pelas avarias provocadas na embarcação ou na mercadoria que foi dada a transporte, né, que foi transportada ali. Ele também responde ao trabalhador portuário pela remuneração dos serviços prestados e respectivos encargos. Então, ele faz o pagamento àquele operador portuário, porque ele executou a atividade, então ele é responsável por estar remunerando aquelas pessoas. Ele também responde diante do órgão local de gestão de mão de obra, o órgão, que é do trabalhador avulso, pelas contribuições não recolhidas. Além disso, ele responde aos órgãos competentes pelo recolhimento dos tributos incidentes sobre o trabalho portuário avulso, porque ele utiliza daquela mão de obra, ele tem que pagar os impostos. E quem é o trabalhador portuário? Bom, o trabalho portuário, ele é o trabalho portuário de capatazia, ele é o trabalho portuário de estiva, de conferência de carga, de conserto de carga, do bloco e vigilância das embarcações nos portos organizados, e ele será realizado por trabalhadores portuários com vínculo empregatício a prazo indeterminado e por trabalhadores portuários avulsos, tá? Os trabalhadores portuários, eles são organizados em equipes chamadas de terno de estiva, na qual cada um tem uma função na manipulação da carga. Então, o terno de estiva, ele é composto de contramestre, motoristas carreteiros, operadores de empilhadeiras, de tratores e veículos transportados por roll-on, roll-off. Roll-on, roll-off é um tipo de embarcação que transporta automóveis, por exemplo, tá? Ele é bem grande, então ele tem um espaço para você estar colocando os automóveis dentro dele. Nós temos também os guindasteiros, os guincheiros, os operadores de ponte,
nós temos os sinaleiros, que é o porta-ló, e os trabalhadores braçais, aquela galera que vai lá, pega a mercadoria, coloca aqui no ombrinho e vai transportar ela para um outro local, para botar em cima de um outro equipamento, dentro de um caminhão. Então é a galera que faz força. O trabalhador portuário, ele tem alguns serviços, né? Ele faz alguns serviços, por exemplo, o serviço de estivadores. Então, a estiva e desestiva. O que é? É a atividade exercida nos portos e instalações portuárias privadas, localizadas dentro dos limites do porto organizado, na movimentação de mercadorias destinadas ou provenientes de embarcações mercantes empregadas no transporte aquaviário, nas operações portuárias executadas por operadores portuários. Esse é o serviço de estiva e desestiva. E o serviço dos estivadores, eles podem ser por rechedo, que é o serviço de movimentação de cargas entre pátios, feita por tratores ou outros equipamentos de movimentação. E também pode ser pela peação, que consiste na amarração de cargas utilizando equipamentos para que os operadores permaneçam fixados e seguros para que os produtos permaneçam fixados e seguros durante o trajeto, né? Durante todo o trajeto de transporte. Então, ele faz o que? A amarração da mercadoria. Normalmente, containers aqui que a gente está tratando. E a despeação? É o contrário da peação, que, ou seja, designa o ato de soltar as cargas a bordo do navio ou em container em que foi feita uma peação, utilizando-se materiais diversos. Então, aqui a gente faz a desamarração dessas mercadorias. Existem algumas responsabilidades de cada agente, né, que a gente tratou aqui, de cada entidade que faz parte da atividade portuária, né? Então, em casos de avarias ocorridas à carga em decorrência da manipulação indevida ou da movimentação defeituosa, é responsabilidade do ógmo, o quê? Não há, na verdade, não há o ógmo, ele não é responsabilizado pelos prejuízos causados pelos trabalhadores portuários avulsos aos tomadores de seus serviços ou a terceiros. Lembrando, o ógmo, ele faz só a gestão, né, desses trabalhadores, ele faz a gestão no sentido de trazer esses trabalhadores, organizar as documentações, mas ele não trabalha diretamente com eles. A responsabilidade do ógmo, ela limita-se a aplicar, quando couber, penalidades quando houver transgressão a normas disciplinares. Essa é a responsabilidade do ógmo quando acontecer uma manipulação indevida com mercadorias. O operador portuário, sim, vai ter maior responsabilidade nessas situações de avarias, porque ele lida diretamente com as mercadorias e com os trabalhadores portuários. Aí ele é responsável pelos operadores portuários, né, pelos trabalhadores portuários. Então, o operador portuário, quando ocorrer avarias ou danificações das mercadorias, ele tem a responsabilidade, né, o operador portuário, ele é titular e responsável pela direção e coordenação das operações portuárias que realizar, além de ser responsável pela arrumação ou retirada da carga no que se refere à segurança da embarcação. Esse operador, ele também é responsável direto pelas perdas ou danos de mercadorias que ocorrerem durante as operações que realizar ou em decorrência delas, respondendo aos reclamos do proprietário ou consignatário das mesmas. E ele também responde diante dos armadores, que é o dono do navio, pelas avarias provocadas na embarcação. E qual é a responsabilidade do trabalhador portuário nestas situações? O trabalhador portuário, ele está sujeito à suspensão de inscrição ou cancelamento de registro no ógmo, sem prejuízo das sanções penais e civis previstas na legislação em vigor, nos casos de contrabando ou descaminho, prática de avaria dolosa à carga, ao navio ou ao equipamento, quando ele instigar, preparar, dirigir ou ajudar a paralisação dos serviços de carga e descarga em desacordo com a legislação vigente. O operador portuário,
ele que executa o trabalho de operação, ele executa a gestão do trabalho de operação. Então, a gente está falando aqui de uma atividade privada, né? Então, ele acaba sendo responsável por quase tudo. Se ocorrer uma avaria, quem vai responder é ele. O trabalhador portuário, ele cometeu erro? Ok. Mas quem é que está contratando? É o operador portuário. O ógmo, ele gere, né? Ele faz a gestão desse trabalhador portuário, ele que consegue esse trabalhador, ele que organiza esse trabalhador, mas não é ele que lida diretamente com o trabalhador na atividade portuária. Quem lida diretamente é o operador portuário. Então, por isso que acaba que ele tem maior responsabilidade. Aqui a gente está falando das agências marítimas, das transportadoras, né? Então, é um trabalho muito sério do operador portuário. Então, acaba que se o trabalho é grande, a responsabilidade é maior ainda. Bom, pessoal, essa foi a nossa terceira aula sobre Introdução à Logística Portuária. E aí, a gente se vê na próxima aula. Esse foi o nosso programa de Aprenda Onde Estiver. Até lá! Olá, pessoal, aqui é a professora Keliane. Vamos dar continuidade às nossas aulas do Técnico em Portos. Hoje nós vamos estar conversando sobre os termos náuticos. Como em toda a área, existem palavras, existem conhecimentos específicos. Numa área de direito, na área de contabilidade, existem termos que são utilizados por aqueles profissionais, certo? Termos específicos da área. E não seria diferente na nossa área, que é a área portuária. Existem informações, existem palavras, né, que são muito específicas para o ramo. Então, nós vamos conhecer hoje os termos náuticos, né? A principal função dos termos náuticos é especificar partes da embarcação, manobras, situações de emergência, direções e dentre outras situações, né, que precisam de informações específicas. E para quem está iniciando no ramo portuário, talvez, assim, os principais termos, os termos mais importantes a serem conhecidos são sobre as partes da embarcação, né? Os objetos que fazem parte dessa embarcação e o casco, porque o casco ele tem algumas especificidades. E para a gente que é da área portuária, e a embarcação é o principal modal utilizado no porto, nós precisamos saber cada parte dela, qual é a função de cada parte dessa embarcação, como ela funciona, né? E as palavras, né, que nomenclaturam esses equipamentos, né? Tanto de superestrutura quanto de estrutura. Bom, principal termo náutico das áreas da embarcação, nós vamos começar com a proa. A proa, ela é a parte da frente da embarcação, né? A parte externa, a dianteira da embarcação. Como vocês podem ver na imagem, eu circulei a área da proa. Então, ela é estruturalmente, ela tem a forma exterior fina, afilada. Por quê? Porque ajuda na passagem da água, né? Ela facilita com que a embarcação ela corte a água, que as ondas elas não façam tanto atrito com essa embarcação, dificultando o seu segmento. E a popa ela é a parte traseira do barco, do navio, é a parte de trás dessa embarcação, né? É a ré. Então, ela, estruturalmente falando, ela tem uma forma exterior que ela é projetada para facilitar o escoamento da água e para tornar a ação do leme e da hélice mais eficiente. Pela parte da popa também sai a água de lastro, tá? Que é a água que a gente utiliza às vezes não, sempre na embarcação, tanto para manter a sua estabilidade quando ela está seca, sem mercadorias, e também quando ela está com mercadorias, a gente diminui a quantidade dessa água de lastro. Bom, e o que é a linha d'água ou linha de flutuação? Essa linha, ela separa a parte imersa da embarcação, do casco do navio, da parte emersa da embarcação. Então, ela fica
basicamente no meio da embarcação, né? E aí a gente consegue separar a parte que fica na água e a parte que fica sobre a água, em cima da água. A linha viva, ela também demonstra como é que está essa embarcação em relação ao peso, né? Então a gente consegue aí ver se a embarcação está mais pesada ou menos pesada, porque ela delimita uma linha. Se ela estiver muito pesada, a linha da água vai estar submersa e não pode, a gente tem que tomar cuidado com isso. E áreas da embarcação, obras vivas. Obras vivas é a parte do casco que fica debaixo da água. Então a gente tem a linha aqui, a linha da água, tá, com a marcação, e abaixo dessa linha nós temos as obras vivas. As obras vivas, elas são muito importantes para ajudar na velocidade da embarcação. Elas são projetadas de forma a facilitar com que essa embarcação ela se torne mais rápido. Então, quando as obras vivas, por exemplo, elas estão sujas, elas acabam dificultando com que a embarcação ela tenha uma velocidade X. Né? Então, é sempre importante estar fazendo a limpeza. Existem hoje produtos específicos para limpar, para tirar algas, para tirar cracas dessa área debaixo da embarcação, a área que fica na água. E a parte das obras mortas, diferente da obra viva, que é a parte que fica na água, as obras mortas é a parte que fica sobre a água, acima da água. E nessas obras mortas que nós chamamos, nós temos também a superestrutura, ou seja, são equipamentos, né, que ficam na parte do convés da embarcação. Então, as obras mortas é a parte de cima que fica em cima da água, sobre a água, que é a parte do convés com as suas superestruturas, equipamentos. A gente já falou um pouquinho sobre superestruturas na aula anterior, então você já tem esse conhecimento. Comecem a se atentar para essas nomenclaturas e comecem a fazer a associação, tá? Uma outra parte da embarcação, uma outra área dos navios é a parte de boreste, que é um dos lados da embarcação. Então, boreste é o bordo à direita da embarcação de quem olha da polpa, que é a parte de trás do barco, para a proa, que é a parte de frente da embarcação, certo? Então, com a pessoa, ela está situada no plano longitudinal. Então, quando você está na parte de trás da embarcação, você olha para frente, a parte de boreste ou starboard side, ela fica do lado direito da embarcação. E bombordo ou port side, ela fica já diferente de boreste, que é do lado direito, ela fica do lado esquerdo da embarcação. Da mesma forma, a pessoa na popa, na parte de trás da embarcação, olhando para a proa, que é a parte da frente da embarcação, e a gente vê o lado esquerdo, que é qual? Port side. Bombordo. Vamos lá. Bombordo, bota na cabeça. E o que é a boca do navio? A boca do navio é a parte maior daquela embarcação. Então, boca é a largura de uma determinada seção transversal de uma embarcação, medida de um bordo ao outro. A boca máxima, ela é a boca na seção, onde o casco da embarcação, ela apresenta a maior largura. Então, olhando a embarcação de cima, né, a gente vê qual é o ponto maior daquela embarcação. E aquele ponto nós vamos chamar de boca, ou boca máxima. Como vocês podem ver na imagem, que é a parte maior da embarcação. E a quilha do navio. A quilha do navio ela é uma parte muito importante, porque ela ajuda a manter a estabilidade da embarcação, não só do navio, mas de barcos em geral. Tá? Então, quilha, ela é uma peça da embarcação que fortalece a estrutura do barco. Essa peça ela vai da proa à popa, e fica na parte inferior do barco. A quilha, ela vai funcionar como uma coluna vertebral, né? Então, ela é uma parte que ela vai dar essa estabilidade, essa força à embarcação. Ela vai suportar todas as partes dessa embarcação, né? Então, como a nossa coluna vertebral, ela suporta o nosso corpo, ela dá estabilidade ao nosso corpo. É a mesma coisa. Aí, como a gente pode ver nessa imagem, a imagem de cima, mostra a quilha,
os pontos da quilha, e na outra imagem, acho que vocês conseguem observar, existe essa parte bem do meio, ela é a quilha. E o calado do navio? Vamos lembrar da linha da água que a gente vê no navio, então. Calado ela é a distância vertical entre a parte inferior da quilha, ou seja, a parte de baixo do navio, e a linha de flutuação, a linha da água de uma embarcação. Então, o calado é essa distância entre a quilha do navio e a linha da água, a linha de flutuação do navio. Então, quando a gente fala, um navio tem 10 metros de calado, então você sabe que é daquele ponto da linha até a quilha daquele navio, a gente sabe que ali é o calado do navio, que normalmente é essa parte avermelhada. A maioria dos navios, ela tem essa parte avermelhada, assim, só explicando um pouquinho isso para vocês. Antigamente, os navios, as grandes embarcações, elas eram feitas de madeira, correto? E para proteger o casco desse navio, utilizava-se uma tinta, né, que garantia que esse navio ele tivesse maior durabilidade, né, ele sofresse menos com a ação, né, de animais, de algas, de cracas. Então, dava uma segurança maior a esse navio, dava uma maior longevidade àquela embarcação, ajudava bastante. Hoje, os navios, eles utilizam essa tinta vermelha muito mais por questões históricas, porque não há mais essa necessidade de utilizar uma tinta específica para fazer essa proteção, porque os navios são feitos de um outro produto, né? São feitos de ferros. E hoje a gente utiliza mais por questões históricas, né? Que aí fica essa questão mais lúdica em relação ao navio. E o casco do navio, né? O casco, ele é a estrutura de flutuação que suporta o navio, ou seja, ele é todo o corpo do navio, da quilha até a parte mais suspensa. Isso tudo é o casco do navio, tudo que a gente vê do lado de fora, tudo que a gente vê externo deste navio é o casco do navio. E âncora? A âncora do navio, ela é uma peça geralmente de ferro, presa em um cabo ou corrente que serve para imobilizar uma embarcação flutuante. Ela é usada para manter a embarcação marítima ou fluvial parada e firme quando há necessidade. A âncora do navio, ela garante a estabilidade da embarcação. Quando o barco vai fazer um estacionamento, digamos assim, né? Vai acostar. Acostar não, desculpa. Vai parar na área de flutuação, na área de ancoradouro. A gente desce a âncora para que esse navio ele não fique se movimentando, até porque na área onde as embarcações elas param, não é só uma, são várias embarcações. Então, se esse navio ele ficar sem estar ancorado, sem estar parado, fincado, né, no fundo do mar, ele vai acabar saindo do lugar por conta da maré e podem ocorrer alguns acidentes, né, batidas entre navios, eles se encontrarem por conta de estarem soltos. Então, a âncora ela vem para garantir a estabilidade, que esse navio ele fique preso, de certa forma, em um só lugar. E a ponte do navio, ela é a sala ou plataforma de um navio de onde o navio ele pode ser comandado. Quando a embarcação ela vai fazer as suas manobras de atracamento, por exemplo, quando ela está entrando na área do porto em si, na área onde o navio ele vai fazer seu embarque ou desembarque, o comandante do navio ele normalmente vai para essa sala, né, para a ponte do navio, quando há algumas manobras um pouco mais específicas, às vezes mais complicadas, ele vai para lá, que é onde está toda computadorizada, onde ele faz a análise daquele ambiente, ele vê as cartas náuticas e ele tem uma visão ampla daquela região por onde o navio vai passar, né?
Então, ela é um ambiente é um dos ambientes mais importantes do navio nessa questão de fazer as manobras dessa embarcação. E o convés do navio? Ele é um pavimento ou piso de bordo de um navio, especialmente os descobertos. Também pode ser chamado de coberta, é a parte da cobertura superior de um navio. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, é essa parte de cima do navio, né? Navios cargueiros, né, esse convés, ele tem aberturas, né? Então a gente abre para colocar a mercadoria dentro, né? Para colocar os insumos, e aí ele fecha. Então essa parte onde as pessoas elas se movimentam é chamado de convés. O convés ele também tem um ponto muito importante, que é a de proteção da parte de dentro da embarcação. Agora a gente vai falar um pouquinho já de termos mais específicos da náutica, né, dos portos, da área marítima. Então, vamos falar um pouquinho sobre sotavento. Sotavento significa para onde vai o vento, para onde ele está. Barlavento significa da onde vem o vento. Caçar significa puxar um cabo, né? Puxar um cabo. Quando o navio, por exemplo, está estacionado, está parado, está atracado no cais, e aí ele vai desatracar, a gente vai fazer o quê? A gente vai caçar, puxar um cabo. Guinar significa virar a embarcação, seja a bombordo ou seja a estibordo. Folgar significa dar mais cabo. Então a gente vai novamente atracar, então nós vamos soltar os cabos. Vamos soltar os cabos para fazer o que? O atracamento, o estacionamento daquela embarcação. A gente vai prender aqueles cabos em algum lugar. Orçar significa aproximar a proa do barco na linha do vento. Então você vai virar essa proa para a linha do vento, para onde ele está indo. Arribar significa afastar a proa do barco da linha do vento. Você vai virar a proa para longe da onde está indo a linha do vento. Cambar significa rodar a linha de vento por meio da polpa. Polpa, parte de trás. Bordo significa rodar a linha de vento por meio da proa. Fundear significa largar a âncora. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a âncora e que ela é solta na área onde a gente para o navio? Então, é na parte do fundeador. Então, quando você vai soltar a âncora, você vai fundear. Rumo significa o trajeto real praticado pelo barco. Então, o barco está rumo ao norte, né? Então, você sabe que é a direção para onde aquele navio ele está indo, aonde aquela embarcação está indo. E a proa, novamente, ela significa também a direção onde a proa aponta. Então, aproar, ela está aproando para tal direção, que é a parte da frente do navio, a proa, a parte da frente do navio. Então, ela está aproando para tal direção, norte, sul, para o mar. Aproar ao vento significa colocar a proa do barco na linha do vento, ou seja, na direção para onde o vento está apontando. E adernado significa que a embarcação ela está inclinada para um dos bordos. A embarcação ela está adernada a bombordo, né? Ela está adernada a este bordo, está adernada à esquerda ou à direita. Propulsão é o nome dado à energia mecânica produzida para deslocamento de embarcações, ou seja, é a força, né? Força que o navio está tendo nesse momento. Ancorado significa que a âncora foi lançada ao mar e a embarcação ela está parada, estacionada. Então o navio está ancorado no fondeadouro, o navio está ancorado no porto. Atracagem significa encostar um navio a um cais. Então, toda vez que o navio ele chega no porto, ele vai acostar no cais, ele vai acostar no pier. Abalroamento. Gente, abalroamento é uma colisão entre embarcações. Então,
Abalroamento significa uma colisão ou choque de uma embarcação com outro barco, cais ou qualquer tipo de obstáculo. Então, são acidentes, né, de contato. Então, a gente chama de abalroamento. Um termo muito importante que acredito que a maioria já escutou, quem já fez viagens de barco conhece, quem pesca também deve saber, né? É a hora da maré. Ela trata-se do horário em que a maré estará alta ou baixa. Essa informação ela é muito importante para saber quando entrar ou sair do mar, por exemplo. A hora da maré ela ocorre em ciclos de 6 horas, ou seja, a cada 6 horas ou a maré sobe ou a maré desce, enche, né? A cada 6 horas, uma hora a maré vai estar enchendo, daqui a 6 horas a maré vai estar vazando. Então é quando ela fica mais longe da área da praia. Então, gente, essa foi nossa aula de termos náuticos. Espero que vocês tenham aprendido, conhecido melhor a embarcação e entendido o que são as partes do navio. Quando vocês estiverem trabalhando no porto, vocês vão ouvir muito essas palavras. Então, revisem essa aula, comecem a peguem um navio, peguem a imagem do navio e fiquem lembrando que partes são essas, tá? Então, até a próxima aula.